Começaremos então a falar sobre a ética estoica a partir da sua gênese e desenvolvimento, onde elencaremos aqui as principais fases desta corrente de pensamento, né? Então, o estoicismo, né, a Estoa, ela tem três períodos. O primeiro seria a antiga Estoa, que começa com Zenão de Cício, né, fundou sua escola ali, né, entre 312 e 311 a.C. Cleanto de Assos, que dirigiu a escola entre 262 até 232 a.C., mais ou menos, e Crisipo de Soli, escolarca entre 232 a.C. até o fim do século, né? Então, esse é o período que comporia a primeira fase do estoicismo, que seria a antiga Estoa, onde nós temos os fundamentos mais gerais dessa corrente de pensamento. Depois nós temos a média Estoa com Panécio e Posidônio, entre os séculos 2 e 1 a.C. E a nova Estoa, que é a Estoa romana, com Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, que aí já está presente na era cristã, período romano, entre os séculos 1 e 2 depois de Cristo. É importante ressaltar o fato de que, dentre as três, é digno de nota, digno de observação, a nova Estoa, tendo em vista o fato de que nós temos uma quantidade maior de testemunhos através dos textos sobre a filosofia e a ética estoica. No caso da média estoa, praticamente nada, né? Nós temos a respeito de Panécio e Posidônio, e na antiga estoa também temos poucas referências. As ideias gerais nós temos, né, através da doxografia, né, de Zenão de Cício, porque ele, na verdade, não deixou documentos escritos, né, parece que quis remontar um pouco o tipo de ensinamento socrático, que era mais oral, tá? Então, isso justificaria o fato de nós falarmos um pouco mais sobre a nova Estoa lá na frente, gente, em função das obras, né, e do próprio auge que o estoicismo atingiu no período romano, né, entre os séculos 1 e 2 depois de Cristo. Então, o termo estoa, gente, o significado é pórtico. Estoar significa pórtico, que seria o lugar em que os filósofos se encontravam. Então, o pórtico é como se fosse um portal, né? Um espaço de entrada, de iniciação. Então, a filosofia estoica é a filosofia do pórtico, é a filosofia do iniciado, né? E aí cabe ressaltar o peso que a ética possui, né? Enquanto um campo de estudo da filosofia que predomina dentro do estoicismo como um todo. Tá? Muito bem. Então falaremos agora um pouco sobre a ética estoica, mas mais propriamente sobre a antiga Estoa. Zenão de Cício, né? 333, 332 a.C., que pregava a ideia de que nós devemos viver segundo a natureza, né? Porque é dessa forma que nós podemos obter a felicidade. Que aí pode-se pensar a partir de onde? Né? De apropriar-se do próprio ser e de tudo quanto é capaz de conservá-lo, de evitar aquilo que lhe é contrário e de conciliar-se consigo mesmo e com as coisas que são conforme a própria essência, conformes à própria essência. Então, viver segundo a natureza já remete àquela ideia de que o homem é um ser natural e que ele deve estar integrado à ordem na qual ele se insere, que é esse mundo natural. Então, o homem é parte da natureza. E na medida em que ele vai, de alguma maneira, se emancipando, é porque ele vai também entrando em acordo ou em harmonia, né, consigo mesmo, com a sua própria essência, tanto quanto com o mundo ao seu redor. Então, essa ideia do estoicismo, né, que tem como ponto de partida o próprio Zenão de Cício, ela vai vigorar aí no decorrer do estoicismo. Né? Essa ideia de que não há esse intermediário efetivamente, né, que seria o Estado, né, o governante, o legislador, mas o mundo natural ao nosso redor, né, o cosmos, né, e que o homem ele tem que estar em sintonia com essa ordem natural, com essas leis naturais da própria natureza, porque é uma maneira dele entrar em sintonia consigo mesmo. Né? E aí a questão, né, quer dizer, da própria valorização do indivíduo enquanto aquele que deve cuidar de si próprio, né, que deve, de alguma maneira, integrar-se a si mesmo para estar integrado ao todo existente. Né?
Então, o bem e o mal, né, na concepção estoica, já a partir de Zenão de Cício, o bem acrescenta e conserva o nosso ser, e o mal é aquilo que destrói e diminui. E, além disso, né, esse terceiro tópico ele é importantíssimo, né, porque ele, ele demonstra para nós que a moral estoica é uma moral da indiferença, ou seja, o homem não deve se deixar levar pelas suas volições, pelos seus sentimentos, pelas suas paixões. Né? Ele deve ser indiferente, ele deve ser impassível. Ou seja, a realidade exterior não deve, não pode afetá-lo. Então, ele deve se apartar de todas as formas dos sentimentos, das emoções, né, que de alguma maneira podem produzir nele desequilíbrios. E é nesse sentido que o estoicismo ele vai apregoar já a partir de Zenão de Cícero um certo tipo de desprezo pelas paixões, né, um certo tipo de desprezo pelos desejos, porque de alguma maneira essas volições elas interferem no nosso caráter e promovem um certo tipo de desequilíbrio, né, no nosso interior. Então o homem ele deve ser indiferente. Ele deve agir sem se afetar emocionalmente com o que quer que seja. Então ele deve ter o total domínio de si mesmo através da própria razão, que deve conduzi-lo, né, de certa forma. Tá bom? Então os estoicos têm uma postura moral de indiferença diante da vida e das coisas exteriores. Daí, quatro conceitos importantes que aparecem no estoicismo, né, que ajudam a nós pensarmos isso é, o primeiro deles, a apatia, que é a ausência de paixão, a aponia, que é a ausência de dor, a autarquia, que é a autossuficiência, que é o bastar-se a si mesmo, e a ataraxia, que é a tranquilidade. O termo indiferença, em grego, significa adiáfora, ou seja, a indiferença é a condição na qual, né, eu devo, de alguma maneira, ser capaz, a partir dela, de produzir esse estado de apatia, de aponia, de autarquia e de ataraxia. Então, eu teria o meu interior limpo de qualquer paixão e, por sua vez, limpo de qualquer dor, porque as próprias paixões são a causa de dores. Então, a ausência de paixão leva à ausência de dor, que, por sua vez, leva o que? A autossuficiência. Ou seja, eu não preciso de nada é, além de mim mesmo, no que tange aos meus sentimentos, à minha consciência e às próprias condições que eu construo para mim. Então, quanto mais eu posso, quanto mais eu sou capaz de me libertar da dependência das coisas externas, mais eu vivo com autarquia, com autossuficiência, com independência. E aí, então, através desse estado, eu alcanço a tranquilidade, que é a ataraxia. Então, essa indiferença remete à ideia de que o mundo não me afeta nem para o bem e nem para o mal. Bom, as ações perfeitas realizadas enquanto deveres, né? As ações que se realizam segundo a razão são consideradas ações moralmente perfeitas, e as ações viciosas ou imorais são o seu oposto, ou seja, denotam imperfeição. Então, do ponto de vista ético-moral, os estoicos defendiam um profundo rigor do homem, né, do indivíduo humano na hora de agir. Né, porque uma ação ético-moral é aquela que é determinada pela razão. É a razão que conduz, né, suplantando totalmente as emoções, as paixões e os desejos. Né? Uma ação que seria calculada, uma ação, né, que se daria no sentido sempre do indivíduo se autodeterminar, né, e não se deixar afetar pelas coisas exteriores. Tá? E daí surge também uma compreensão que é a do homem como um animal comunitário. Curioso porque isso aqui já é uma ruptura com a visão aristotélica do homem como animal político, né? Que vive também, tem essa ideia do homem como zoon politikon que Aristóteles já defendia, né, que vive em sociedade, né, mas o homem como animal comunitário ele tem uma peculiaridade em relação à visão que Aristóteles tinha do homem como animal político. Né. Aqui no caso, o homem é impulsionado pela natureza a conservar o seu próprio ser e amar a si mesmo, ao mesmo tempo em que estende esse instinto de conservação
aos que lhes são próximos, filhos, parentes e aos que lhes são semelhantes. Então essa ideia de oikeiosis, né, que vem de oikos, que é comum, oikeiosis, comunitário, comunidade, ela parte, né, de onde? Do fato de que o homem tem um instinto natural de autoconservação. E na medida em que ele se autoconserva e ama a si próprio, somente assim é que ele pode, de alguma maneira, amar o próximo e conservar o próximo. Então, há um exercício inicial que é qual? Que é de um cuidado de si mesmo. Ou seja, o indivíduo estoico ele tem o dever inicial, né, e ético-moral de cuidar de si próprio, né, de estabelecer uma relação de oikeiosis no interior do seu próprio espírito. Né? É o indivíduo que está em paz consigo mesmo, está em acordo com seus próprios sentimentos, com seus valores, com seus pensamentos. Né? Então, é um indivíduo que se integra à sua própria natureza e a si mesmo. Né? Porque é a partir daí que ele se ama e então é capaz de amar ao próximo, de conviver com o próximo e estabelecer uma relação comunitária com ele. É primeiro estabelecer uma relação comunitária consigo mesmo, com seus próprios pensamentos e sentimentos. Transcendência, a compreensão e condição de escravidão. Nenhum homem é, por natureza, escravo. O verdadeiro homem é livre e sábio, ao passo que o verdadeiro escravo é um tolo. Bom, o verdadeiro homem é livre e sábio. E essa liberdade, gente, ela está relacionada mais propriamente a uma liberdade de consciência. Né? Porque reflete, na verdade, uma capacidade de autodomínio que o indivíduo estoico tem, né, em não se deixar abater pelas adversidades da vida. Então ele exerce um total controle sobre si mesmo. E nesse sentido, na medida em que ele exerce esse autocontrole, ele não depende de nada, então ele não é escravo de nada e nem sequer de si mesmo. Então, reiterando que a tendência à compreensão e condição de escravidão, ela está relacionada a um processo de superação da dependência que o homem tem, né, em relação às suas emoções, aos seus sentimentos e a tudo aquilo que lhe afeta exteriormente. E é nesse sentido que nós podemos pensar que essa transcendência ela nos leva a essa liberdade de consciência, né, que é o homem que tem o total poder de decidir o que quer que seja sobre si mesmo, sobre aquilo que ele é e sobre aquilo que ele faz. Né? É a profunda autonomia, né, que é, na verdade, uma liberdade de consciência. E em sétimo aqui, né, a compreensão estoica da apatia. As paixões são equívocos que cometemos e a razão da infelicidade do homem. Eu já havia colocado isso de outra forma. Então as paixões não podem ser sequer moderadas e delimitadas, portanto elas devem ser destruídas, extirpadas e erradicadas totalmente. Isso já era defendido por Zenão, o precursor do estoicismo. Então o estoico defende a apatia ao extremo, né, denotando uma certa frieza ao ponto de considerar a piedade, a compaixão e a misericórdia como coisas que devem ser extintas de dentro de si mesmo. Então, poderíamos até pensar por que a piedade, a compaixão, a misericórdia são coisas que deveriam ser extintas de dentro, né, de si. Ora, porque, na verdade, a impressão que se passa é que, segundo os estoicos, elas seriam um tipo de volição da alma em que provoca internamente um certo tipo de instabilidade, né, emocional, passional, né, e que faz com que nós saiamos desse equilíbrio e desse estado superior de consciência, né, que se dá através dessa liberdade, desse autodomínio. Né? Então, me parece que é por conta disso que a compaixão e a misericórdia não são bem aceitas pelos estoicos. Né? Então aqui, gente, essas ideias elas traçam as linhas gerais do estoicismo do ponto de vista conceitual, né, já aparecendo no seu próprio precursor, que é o Zenão de Cício. Obviamente que nas correntes posteriores podemos ver algumas pequenas diferenciações, mas essas são as principais ideias que irão de alguma forma permear todo o estoicismo.
né? Ou o estoicismo como um todo. Tá bom? Então, gente, é isso, né? Nesse vídeo, nós terminamos aqui e retomamos, então, no próximo vídeo, com os slides a respeito do estoicismo romano, com Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Ok? Então, vamos para o próximo. Beleza, então. Termino por aqui.